No próximo sábado temos mais uma edição do UFC, não é um UFC numerado, porque a gente acabou de ter um UFC numerado, mas também não é no Apex, teremos torcida, esse UFC acontece nos Estados Unidos, lá em Atlanta, e na luta principal teremos Kamaru Usman contra Joaquim Buckley e temos brasileiros no card também, espero que eles vençam, porque recentemente tá complicado, né? O horário é o seguinte, tá? Começa o card preliminar ali às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, horário de Brasília, e o card principal começa às 23 horas também, horário de Brasília. Vou trazer aqui os favoritos e as cotações da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você não tem sua conta ainda, o link está aqui embaixo no comentário fixado. E se você também quiser ter acesso ao grupo VIP, onde temos lutadores profissionais que analisam as lutas e colocam ali certinho os palpites, né, as fezinhas para você seguir, é só você também usar o link que está aí no comentário fixado, tá no mesmo comentário fixado, e você pode aí também entrar para o grupo. E vamos lá, a primeira luta da noite, categoria peso mosca feminino, teremos Jamie Lynn Worth enfrentando Vanessa Demopoulos, e a favorita, e bem favorita, é a Jamie Lynn com 78%. Ela paga R$ 1,26 lá na stake, e a Vanessa Demopoulos paga R$ 3,95. Na próxima luta, temos no meio médio o Enguilusa enfrentando o Phil Hall, essa luta mais equilibrada, o Enguilusa tem 58% de favoritismo, na stake ele paga R$ 1,70 e o Phil Hall paga R$ 2,16. Na próxima luta, peso galo, temos o Charles Jourdain enfrentando o Rick Simon. Rick Simon tem 61% de favoritismo, ele paga 1,61 e o Charles Jourdain 2,32. Lembrando, lutas que eu acho mais importante eu paro para comentar aqui. As outras que ninguém quer saber, obviamente eu não vou perder tempo, né? Na próxima, peso mosca, Cody Durden enfrenta o José Ochoa. O José Ochoa tem 62% de favoritismo, ele paga R$ 1,56 lá no stake e o Cody Durden 2,43. Na próxima luta, peso galo, temos o Chris Moutinho de volta, aquele cara que foi surrado pelo Sean O'Malley, depois saiu do UFC, ganhou algumas lutas fora e agora tá voltando, e ele enfrenta o Malcolm Wellmaker, e o Malcolm Wellmaker é o maior favorito do card e um dos maiores favoritos dos últimos tempos no UFC. Ele tem 90% de favoritismo, ele paga R$ 1,08 e o Chris Moutinho paga absurdos R$ 9. Cara, eu acho R$ 9 algo surreal. É muita coisa. Cara, por mais que ele realmente não seja favorito, ou que ele realmente tenha uma chance de tomar uma surra, R$ 9 é muita coisa. Se o Chris Moutinho ganhar essa luta, vai ser um dos maiores azarões da história do UFC. E esse moleque, tá? Eu já vou antecipar aqui. Não acho o favorito, óbvio, mas é um cara duro. Tá? É um cara que aguenta tomar pancada, é um cara guerreiro, é um cara que anda pra frente. Então, assim, é um cara chatinho, tá? É um cara chatinho. Se você vier mal preparado, ou se você se desgastar, né? Enfim, se você bobear, ele é um cara chato, tá? Então, assim, é R$ 9, tudo bem. Tem um lutador que você, né, você olha e fala, puta merda, mas esse cara é ruim demais, né? Então R$ 9 faz sentido. Mas eu não acho que eles Moutinho um cara tão ruim assim, não. Tá? Então, claro, azarão, óbvio que é. Mas, de novo, se não for um dia bom pro Malcolm Hellmaker, ele pode sim, tá? Acabar perdendo, mesmo sendo tão favorito assim. Na próxima, meio médio, tá? Temos Kurt McGee contra Michael Chiesa. Michael Chiesa, favorito, bastante, paga 76%, é bom. Tem 76% de favoritismo. Ele paga 1,29 e o Kurt McGee R$ 3,60. E na última luta do preliminar, categoria meio pesado, teremos Paul Craig enfrentando o Rodolfo Bellato. Vamos ver se agora a luta acontece. O Rodolfo é bem favorito, 76%, paga R$ 1,27 lá na stake e o Paul Craig está pagando R$ 3,75. Aqui, eu já tinha falado um pouco dessa luta, né? Acho que faz sentido, né, o Paul Craig ser tão azarão, né? Porque o Paul Craig não tá numa boa fase faz um tempo. Primeiro que ele nunca foi um lutador, né, nada de excepcional assim, né? Eu sempre falei, ele é muito bom na luta agarrada, né? Realmente ali o jiu-jitsu dele, né, é muito bom, mesmo por baixo ele é extremamente perigoso, mas nas últimas 6 lutas ele perdeu 5. Então, ele tentou mudar de categoria, tá tentando fazer alguma coisa, mas tá difícil, né? Ele realmente não tá muito bem, mas ele é um cara que tem muitos bônus de performance na carreira, né? Finalizou o André Muniz, conseguiu ali finalizar o Jamal Hill, conseguiu nocautear o Shogun, né, no final da carreira, conseguiu finalizar e ganhar bônus ali no primeiro round, né? O Gadzumurad Antigulov, difícil falar esse nome, né? Enfim, finalizou uma galera, né? Finalizou o Ankalaev, que é o atual campeão meio pesado. Então é um cara que,
né, ou ele é surrado, ou se ele acha a oportunidade, ele consegue finalizar. Mas, de novo, a fase recente dele tá horripilante, né? Já o Rodolfo Bellato, a gente tem aí uma derrota no Contender, aí ele ganhou no Contender, foi contratado, chegou no UFC, nocauteou o Potieria, ganhou o bônus de luta da noite, depois ele empatou, né, contra o Jimmy Crute. Eu acho que realmente a fase, tudo aí, né, tem tudo pro Rodolfo Bellato realmente vencer, né? É só importante evitar a área muito forte do Paul Craig, que é o jiu-jitsu, né? Se der bobeira, Paul Craig pega, né? Pegou já excelentes nomes, então Rodolfo Bellato, se bobear, vai entrar pro hall sim de finalizados pelo Paul Craig. Então é muito bom ele manter a luta em pé. E entrando no card principal, temos no meio pesado Alonzo Menifield, 15º do ranking, enfrentando o Omar Sy, que não está ranqueado. E o favorito é quem? O ranqueado? Não, o favorito, e muito, é o Omar Sy, com 82%. Ele paga R$1,18 e o Menifield paga R$5,10. Meu amigo, que diferença entre caras que, né, um tá ranqueado e o outro não. É difícil isso acontecer, né? Uma diferença tão grande, mais de R$5 é realmente muito chamativo. O Omar Sy, ele tem 2 lutas no UFC, né? Ele venceu a primeira por finalização no primeiro round e depois ele ganhou na decisão do Da Won Jung. Já o Alonzo Menifield, ele vem de vitória, de luta da noite inclusive, né? Uma decisão dividida contra o Julius Walker, só que nas 2 lutas anteriores ele tinha sido nocauteado, uma no primeiro round e outra no segundo, né? Ele perdeu por nocaute no primeiro round por Carlos Zuberg e depois no segundo para o Azamat Murzakanov, mas são 2 caras muito bons, tá? Então assim, perdeu 2 nas últimas 3 lutas? Perdeu, mas de 2 caras muito bons, e antes dessas 2 derrotas tinha ganhado do Dustin Jacob e do Jimmy Crute, né? O Jimmy Crute inclusive ele finalizou, então assim, pode ser azarão, né? Pra mim vai ser o mesmo discurso da luta do Moutinho aqui, pode ser azarão, mas 5-10... eu não sei não, eu acho que tá meio inflado isso aí também, né? Mas, enfim, é só um comentário aqui, não vou aprofundar na luta porque provavelmente vocês não se interessam muito. Indo agora para a segunda luta do card principal, peso médio, temos o Cody Brundage enfrentando Mansur Abdul Malik e o favorito, e muito, tá cheio de favorito gigante de novo, né? O Mansur Abdul Malik tem 85% de favoritismo, ele paga lá na stake R$1,15 e o Cody Brundage paga R$5,80, mais um favoritismo gigantesco. E aqui, o que acontece se a gente olhar retrospecto recente, né? O Mansur Abdul Malik fez 2 lutas no UFC, tá? Ele entrou via Contender Series, né? Ele ganhou a luta dele no Contender, porque ele conseguiu nocautear, e aí quando ele estreou no UFC, ele nocauteou no primeiro round, ganhou bônus de performance, né? Ele nocauteou o Dusko Todorovic, e na próxima luta dele, ele pegou o Nick Klein e nocauteou no segundo round. Então, nocauteou no Contender, nocauteou na estreia do UFC, ganhou bônus, depois nocauteou de novo. Então, vem ali voando, né? Mas poucas lutas. Se a gente pega o Cody Brundage, ele lutou o Contender em 2020, e aí ele estreou no UFC em 2021. Então, fez mais lutas, porém, das últimas 3, ele perdeu uma por finalização, né? Contra o Bonico. Mas, enfim, Bonico é um bom lutador, né? Apesar de ter perdido e tal, não sei o que, é um bom lutador, difícil, né? De ficar em pé contra ele. Depois teve a luta dele, que foi o no contest contra o Abdul Razak Al-Hassan. E na luta mais recente, ele nocauteou o Julian Marques no primeiro round. Então, é um cara que, né? Se for pegar das últimas 5, vamos estender um pouco. Ele tem 3 vitórias, tá? Então, né? É razoável, é um cara 11-6 de cartel, né? É difícil. Aí se a gente olha o Mansur Abdul Malik, ele tá 8-0. Então, você pega vitórias, né, com bônus, um cartel de 8-0 contra um cara 11-6, né? Então, a tendência é que o favoritismo fique a favor do cara invicto e tal, mas eu acho que 5,80 é chamativo também, né? Enfim, eu adoro esses azarões exagerados, né? Eu sempre gosto de arriscar em azarão exagerado. Aliás, quem acompanha as lives aqui de vez em quando eu faço apostando ao vivo, já percebeu isso, né? Depois, na próxima, a gente tem agora Raoni Barcelos no peso galo, enfrentando Cody Garbrandt. Pois é, Cody Garbrandt existe ainda, mas tá difícil de performar, né? Um cara que, porra, já falei várias vezes, vou repetir aqui para caso alguém não tenha ouvido. Raoni Barcelos, Cody Garbrandt e Dominick Cruz, uma das lutas que eu mais gosto de todas. Eu reassisto direto porque realmente aquela luta foi sensacional. Mas o Cody Garbrandt nunca mais performou na vida dele nem perto daquilo, né? Aquele dia ele estava iluminado. E enfim, ele vai enfrentar o Raoni. O Raoni vinha numa má fase, né? Ele chegou a ter 4 derrotas nas lutas, em 5 lutas, né?
das mais recentes, só que nas últimas duas ele venceu. Então ele finalizou ali o Christian Quinones e ele venceu o Peyton Talbot. Aliás, ele era muito azarão, eu apostei nele em live e ele venceu. Aí um caso do que eu acabei de falar, né? De cotação alta e aproveitar. Apostei no Raoni naquela luta, ele venceu, então ele vem de 2 vitórias nas últimas duas, então já deu uma respirada. E cara, sinceramente, ele vai pegar o Cody Garbrandt, que tá longe de ser um cara que já foi no passado. Ele ganhou do Peyton Talbot, que, na minha opinião, é bem mais difícil do que o Cody Garbrandt. Então, o Cody Garbrandt, que foi finalizado pelo Davidson no segundo round, na última luta, beleza, antes disso tinha 2 vitórias. Mas eu acho muito difícil o Cody Garbrandt vencer. Tá? Então, o favoritismo de 60% pro Raoni, eu acho que é justo. Tá? É justo. E se bobear, eu aqui penso ao contrário, né? Geralmente eu quero espremer a cotação, né? Diminuir o favoritismo, mas aqui não. Aqui eu acho que até justificaria o Raoni chegar a 65% ou até mesmo 70% de favoritismo, tá? Porque o Cody Garbrandt realmente não tá dando mais para botar fé. Tá? Apesar de eu gostar muito do estilo de luta dele, né, e de lutas que ele já fez, eu acho que o Raoni tem tudo, né? Tem o jogo, tem tudo para vencer sem tantas dificuldades, né? É só não bobear, porque o Cody Garbrandt bate forte, né? Depois, na próxima luta, peso médio, André Petroski contra o Edmen Shahbazyan. Edmen Shahbazyan é um cara complicado de se apostar, né? Porque é um cara, né? Uma hora você acha uma coisa e é outra, né? Toda hora ele surpreende, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Ele tem 64% de favoritismo. Ele paga 1,53 e o André Petroski 2,50. O Shahbazyan vem de uma sequência de vitórias e derrotas desde 2021, né? Ele perdeu do Nassourdine Imavov, aí ele ganha do Daushan Lanjambula, aí ele perde do Anthony Hernandes, aí ele ganha do AJ Dobson, aí ele perde do Gerald Meerschaert, aí ele ganha do Dylan Budka, e agora ele luta contra o Petroski. Se ele seguir esse ritmo, essa toada, ele perde essa luta. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? É só uma brincadeira aqui com a estatística. E o Petroski, ao contrário, né? Ele perdeu 2 lutas no UFC, no total da carreira dele, porém faz algum tempo, né? Porque ele vem de 3 vitórias seguidas, todas na decisão unânime, mas vem de vitórias. Então, é uma luta interessante, né? O Shahbazyan, ele tem mais volume de golpes ali, né? Tem mais, só que tem mais golpe absorvido também, né? Ele tem uma frequência de quedas mais ou menos, né? 1,97. O André Petroski usa mais isso, né? Tem 3,38. A pressão das quedas do Petroski é melhor e a defesa de quedas do Petroski é melhor também. Então, assim, se a gente for olhar, estatisticamente, a gente tem a vantagem do Shahbazyan só no volume de golpes, tá? Porque a precisão dos golpes também é um empate. Então, não sei, né? Vamos ver o que vai rolar. O Petroski é 6 anos mais velho, né? Enfim, eu não sei, eu ia falar que concordo com o favoritismo do Shahbazyan até, não sei o quê, mas, cara, eu não consigo botar muita fé nele, não, tá? Então, aqui eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho, sinceramente, minhas dúvidas. Na teoria, né, se a gente vê o Shahbazyan na qualidade dele, realmente faria sentido ser favorito. Mas o Shahbazyan não é um cara que eu confio muito, tá? Então, e eu prefiro não arriscar, tá? Se eu fosse chutar para não ficar em cima do muro, eu ainda chuto que o Petroski é capaz de ganhar, tá? Porque, pra você ver meu nível de confiança no Shahbazyan, eu não confio muito nesse cara, é completamente inconstante. Então tá avisado, né? É isso. Não sei o que você quer fazer da sua vida aí, mas meu aviso tá dado. Na próxima luta, peso mosca feminina, teremos a Rose Namajunas contra a Miranda Maverick. Miranda Maverick é 11ª do ranking, a Namajunas é a 7ª. E a Namajunas é favorita com 71%. Ela paga 1,36 lá na stake, enquanto temos a Miranda Maverick pagando 3,15. A Rose Namajunas perdeu a última luta, né, para Erin Blanchfield, e antes dessas tinha ganho da Amanda Ribas e da Tracy Cortez. Então vinha muito bem, mas tropeçou na Erin Blanchfield. E a Miranda Maverick vem de 4 vitórias consecutivas. Ela ganhou da Pedrita lá em 2023, ganhou da Andrea Lee, depois ela ganhou da Johnny Barbosa e na luta mais recente ela venceu a Jamie Lynn Worth, que tá lá na primeira luta desse card, inclusive, né? Então a Miranda Maverick vem com uma sequência muito boa de vitórias, enquanto a Namajunas nas últimas 5 perdeu 3, né? Então deu umas tropeçadas ali, mas a gente tem que concordar, né, em uma coisa: o nível das adversárias da Namajunas. Ela perdeu 3? Perdeu. De quem? Da Carla Esparza, da Manon Fiorot e da Erin Blanchfield. Olha o nível, né? Fora essas, ela ganhou da Amanda Ribas, da Tracy Cortez, ganhou 2 vezes da Weili Zhang, ganhou da Jéssica Andrade, ganhou da Joanna, se a gente olhar lá pra trás. Então, assim, a Rose só pega os mais difíceis, né? A Rose Namajunas talvez seja a atleta que pegou mais nomes duros de todo o MMA feminino.
né? Eu acho que dá pra botar ela nesse ranking aí, quase que com o Kelvin Gastelum ali do lado masculino, né? Que também só pegou pedrada, coitado, né? Então é isso. A Ana Mayunas tem muito mais experiência com atletas do mais alto nível, tem mais derrotas no cartel, mas né, por conta disso, né? Foi campeã e tal. Então, eu entendo a boa fase da Miranda Maverick, né? As vitórias recentes e tudo, mas realmente existem níveis, tá? Aqui eu concordo com as bolsas. O natural é a Ana Mayunas vencer e, né, vencer até aqui tranquilo aqui. Mas, enfim, né? Às vezes a Rosana Mayunas dá umas. Não vou dizer que é igual o Shabazz, mas de vez em quando ela surpreende negativamente ali, ela não performa tão bem, né? Tem vezes que ela entra e você, porra, você não entende como que ela melhorou tanto, né? Ela entra voando e você fala, nossa, o que que aconteceu? Né? O Whittaker às vezes é assim, né? Ele entra voando que você fala, nossa, esse é o Whittaker novo, né? E às vezes entra ali meia boca e perde umas lutas, você fica assim, porra, mas cadê aquele lutador, né? Então, a Namayunas acontece isso, tá? Não é tão inconstante quanto outros, mas acontece. Só que, de novo, acontece isso contra atletas do mais alto nível. Então, Miranda Maverick vem muito bem, mas na boa, de nomes muito inferiores. Então aqui realmente é um choque. Eu acho que a Ana Mayunas tem tudo para vencer. E indo para a luta principal, meio médio, Joaquim Buckley, sétimo do ranking, enfrenta Kamaru Usman, quinto do ranking. E o Kamaru não tá numa fase tão legal, né? O favorito é o Buckley. Pois é, a gente tem... Olha isso, como esse esporte é engraçado. Kamaru Usman azarão contra Joaquim Buckley. Cara, anos atrás isso aqui seria motivo de piada, mas agora é verdade, né? Então, mais um choque de realidade aí do tempo passando, né? Temos o Buckley com 70%. Olha esse favoritismo. 1,38. E o Kamaru Usman paga R$ 3,05. E aqui o porquê isso, né? Por que um cara que foi campeão, pô, um cara que era dominante, né? Vai pegar um Buckley que até muito tempo atrás todo mundo sabia, ele bate pesado, dá uns golpes bonitinhos ali e tal, mas, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que o Kamaru Usman, nas últimas 5 lutas, ele perdeu as 3 mais recentes, né? Ele perdeu do Leon Edwards 2 vezes, perdeu do Khamzat Chimaev, e a gente tem o Buckley vindo de 6 vitórias seguidas. Então, se de um lado a gente tem um cara que só tinha vitória e perdeu 3 seguidas, a gente tem um cara que tinha algumas derrotas, tropeçando ali, e do nada o cara tem 6 vitórias seguidas, incluindo bônus de performance por nocaute contra o Stephen Thompson, e vários nocautes, na verdade, né? Porque ele nocauteou o André Fialho no início dessa sequência de vitórias, depois nocauteou o Vicente Luque, depois nocauteou o Stephen Thompson, na última nocauteou o Kobe Covington. Então o Buckley vem enfileirando uma galera, tá? Só que tem um detalhe aqui, o único nocaute que o Kamaru sofreu no UFC foi pro Leon Edwards numa luta que ele estava vencendo. E o Leon Edwards é excepcional na trocação. Então não sei se é tão fácil assim o Buckley nocautear o Kamaru. Só que qual o porém aqui que eu acho que pode realmente dificultar um pouco pro Kamaru, né? É que o Buckley tá fazendo muito esse jogo grudado também, de queda, de pressão, de força. E o Buckley é 7 anos mais novo do que o Kamaru. Então o Kamaru tá mais velho, vem de derrotas, realmente não performa bem, muito tempo parado, vem naquela maré, sabe aquela maré que parece muito final de carreira? Então, tá mais ou menos nessa, enquanto o Buckley tá naquela ascendência, né? Então, tudo indica, né, pelo momento, para vocês verem como esse esporte é, que faz sentido o Buckley ser favorito contra o Kamaru Usman, tá? Então aqui eu concordo, e, cara, a proporção ali, eu sou chato, tá? Eu acho que o Buckley deveria estar com 60% e não 70%. Então, quer dizer o quê? Que eu acho o Buckley favorito também, tá? Por conta da fase. Por conta da fase, mas eu ainda acho que o Kamaru pode bater de frente, tá? Não acho que vai vencer de novo, não acho ele o favorito. Mas acho que ele vai bater de frente, ele vai entregar uma luta dura e com mais chances de dar zebra do que as bolsas colocam, tá? Mas é isso, no papel o Kamaru é um baita lutador, mas a má fase, né, a demora para lutar de novo, pô, a última luta dele foi em outubro de 2023, não foi no meio médio, então eu acho ele um cara muito técnico, muito bom, muito inteligente, enfim, mas às vezes o tempo já passou, né? Vamos ver se isso realmente vai acontecer ou se ele vai calar a minha boca, a boca das bolsas de apostas e praticamente do mundo inteiro, né? Porque dificilmente a gente vai achar alguém aí que vai dar palpite pro Kamaru Usman. De novo, eu acho que ele tem tudo para dar trabalho. Pode até vencer, mas meu palpite não vai para ele porque o Buckley vem voando e esse esporte é momento, não adianta.
E é isso, né? É isso. Esse é o card, tá? No geral, tem lutas boas, né? Pô, um card com Kamaru e Buckley, Rosto da Mayunas lutando, né? O Shabazz, querendo ou não, tem um hypezinho, então é legalzinho de assistir, né? Porque, enfim, às vezes ele ganha bem, então faz lutas boas, às vezes ele toma uma surra do nada também, às vezes de virada, então também é legal. A Rony Barcelo e Cody Garbrandt, né? Gosto dos dois, então pra mim também acabam sendo legais. O Manifield é um cara bem explosivo e tal, extremamente azarão, então também tô curioso pra essa luta. Tem ali o Rodolfo Bellato, né, contra o Paul Craig, que também acho legal. O Chris Moutinho eu tô curioso pra assistir também. Então, cara, no geral, beleza. Muitos nomes que a grande maioria do público vai cagar, né? Nem conhece direito. Mas, pra mim, tem lutas bem interessantes. Então, eu tô com uma expectativa aqui de um card de nota 7, tá? Pelo menos. Então, é isso. Pra um Fight Night, eu acho que a torcida vai ajudar, tá? Então, pelo menos nota 7 eu acho que chega. Então, eu tô esperançoso aqui, tá? Então, é tarde, mas acredito eu que vale a pena. Mas se você não for assistir, é só você voltar aqui que vai ter vídeo de resultado. Aí eu te conto o que aconteceu. Beleza? Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou. Teremos Jamie Lynn Orff